Nós vamos falar esta noite sobre esperança em tempo de guerra. Juízes capítulo 6, versículo 11. Amém? Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, como que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele, disse: com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu quem te envio? O Senhor respondeu, Gideão: com que livrareis eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Irmãos, o contexto em que Gideão está vivendo é um período marcado por guerra. É um tempo marcado por guerra, por muito sofrimento. E a palavra de Deus diz que esse povo, o povo de Israel, ele foi entregue nas mãos dos madianitas. O que isso significa? Eles estão passando por um período muito difícil, mas que faz parte de uma permissão de Deus. E muitas vezes a gente se pergunta: por que Deus permite a uma pessoa, a um povo, a uma nação, passar por momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita tristeza? Sempre que a gente vê isso acontecer, gera no nosso coração algumas dúvidas, algumas perguntas. Existe em nós aquela tendência em desanimarmos por não compreender o porquê nós estamos enfrentando uma dificuldade tão dolorosa. As coisas acontecem ou porque Deus quer, ou porque Deus permite. E nesse caso, aqui no texto, é uma permissão de Deus. Mas por que Deus permitiu que Israel fosse subjugado pelos madianitas? Por que Deus está permitindo o seu povo, o povo que Ele ama, o povo da sua predileção, esse povo que no decorrer do tempo, Ele tem cuidado, Ele tem sustentado, Ele tem amado? Entenda que a permissão aqui não é por um povo que é considerado ímpio, um povo que não conhece o Senhor, não é isso. Este povo que está debaixo dessa permissão é um povo que, se nós fizermos uma leitura da sua história, nós vamos perceber o quanto Deus tem cuidado dessa gente, o quanto Deus tem protegido essas pessoas, como Deus tem sustentado no decorrer do tempo este povo diante dos seus inimigos. Foi o próprio Deus quem, através de Abraão, disse que daria uma descendência, uma posteridade, e esse povo seria a menina dos olhos do Senhor.
o povo da sua predileção. Este povo foi um povo profetizado. Essa gente faz parte da promessa de Deus. E é o próprio Deus quem tem cuidado e sustentado este povo que é fruto de uma profecia, que é fruto de uma palavra, que é fruto de um sonho. Deus ama esta gente. Deus ama o seu povo. E quando o povo errava, quando o povo transgredia e ia para os exílios, ia para período de escravidão, Deus sempre estava levantando alguém para poder tirar o povo daquela situação de vergonha, daquela situação de escravidão. Foi assim no tempo em que o povo estava no Egito, aonde Deus fala com Moisés, e Moisés se apresenta ao faraó para tirar o povo daquela condição de miséria e conduzir à terra de Canaã. É nesse trajeto de 40 anos que essa gente vai ver coisas extraordinárias, milagres feitos, restaurações, mar que se abre, o alimento que vem do céu, são coisas extraordinárias. É um povo que, por mais que visse e participasse da graça de Deus, do favor de Deus, dos benefícios de Deus, a todo tempo eles estavam cometendo alguma transgressão. Eles estavam desobedecendo a alguma lei, eles estavam adorando a outros deuses, e à medida que a rebeldia do povo se instalava, aquele povo ia ofendendo a Deus. E a gente pensa, Deus poderia olhar para o seu povo que agora o ofende, Deus poderia olhar para essa gente que recebeu milagre e não agradeceu, Deus poderia olhar para esse povo que viu coisas extraordinárias e que foi amado no deserto, mas mesmo assim adorou bezerro de ouro, adorou a outros deuses e se voltou contra a liderança estabelecida por Deus. O nosso Senhor poderia ter olhado para eles e ter dito: eu não quero mais negócio com essa gente, eu não quero intimidade com essa gente, eu não quero relacionamento, porque é só ferida, é só decepção, é só idolatria, é só ingratidão. Mas Deus não fez isso. Deus não fez. Por mais que o povo ofendesse a Deus, o amor de Deus era capaz de resgatá-lo, de transformá-los, de insistir, de levantar profeta para trazer o povo de volta, porque Deus entende que este povo que erra, que cai, que peca, que falha, que está na idolatria, eles podem ser chamados ao arrependimento. Todas as vezes que na Bíblia Deus levantou um homem para poder consertar o seu povo, Deus está dizendo: eu quero que o meu povo se arrependa dos seus maus caminhos e volte para a minha presença. Como pode, irmãos, Deus continuar acreditando em alguém ou em um povo que já deu todas as provas possíveis de que é infiel, de que é idólatra, de que é pecador, de que é ingrato e de que ofende a Deus? Como Deus insiste com essa gente, como Deus insiste conosco, que também erramos, que também falhamos, desobedecemos, transgredimos suas leis, se voltamos contra Deus pelas nossas misérias, pelo nosso pecado, pela nossa apatia, pela nossa ofensa a Deus. E mesmo você fazendo tudo o que você fez de errado, dentro e fora da igreja, Deus continua acreditando que você pode dar certo. É a ação de Deus, é a maneira com que Deus olha. E aí Deus, vendo o povo que Ele amou, que Ele levantou, mas que agora está na ofensa a Deus, mas que agora queima oferta aos ídolos, mas que agora desrespeita as leis de Israel, Deus vai permitir que ele
eles passem por um período de dificuldade. O que seria isso? É fruto, é a consequência da desobediência. Deus é justo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente vai colher. Quem planta vento vai colher tempestade. Deus está dizendo: eu preciso permitir que o meu povo sofra a consequência dos erros que eles praticaram. Porque quando nós sofremos a consequência de um erro, enquanto nós estamos sofrendo a consequência do erro cometido, nós refletimos sobre as nossas atitudes, nós pensamos na nossa conduta, no nosso comportamento, e a dor da consequência, ela é tão terrível, ela é tão difícil, que a gente não quer mais passar por aquilo, e para não sofrer a consequência, a gente entende que a gente precisa agradar a Deus, e olhando para a bondade de Deus, e para a nossa miséria, o nosso coração fica contrito, a gente se arrepende, e quando há o arrependimento, volta a se estabelecer comunhão, a gente volta a ter relacionamento com Deus, e todas as promessas que Deus havia feito sobre a vida daquele povo continua valendo. Charles, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo nessa noite que independente do teu erro, da tua falha, da tua transgressão, do teu pecado e da consequência que você sofreu, dos erros que você cometeu, Deus está te dando a oportunidade de refletir sobre a tua vida e de se arrepender, para estabelecer comunhão, para que você ouça de Deus, de que tudo que Ele prometeu sobre a tua vida continua valendo. Não tem pecado que você cometa que é capaz de anular a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Eu estou te dizendo que o Deus que te chamou é o Deus que te sustenta, e é o mesmo Deus que te diz: eu sou fiel para cumprir sobre a tua vida tudo que eu te prometi. Só basta você voltar para casa, se aproximar de mim. Está em vigor, está valendo, mas o que Deus quer? Arrependimento, reestabelecer comunhão. Então tem hora na vida, irmãos, que é preciso sofrer, tem hora na vida que a gente precisa sofrer a consequência de algumas coisas que cometemos, para poder refletir sobre aquilo que nós fizemos. Esse povo está assim. Deus permitiu que eles fossem entregues nas mãos dos inimigos. No caso do texto, dos madianitas. Porque naquela época, nesse período bíblico, era tempo de guerra, era tempo de conflitos, era tempo de batalhas. E muitos entendiam um Deus como um Deus poderoso e soberano, à medida que eles venciam os combates. E quando havia a derrota, eles entendiam naquele tempo que aquele povo que foi derrotado só o foi pelo fato de ter enfrentado um povo que tem um Deus mais poderoso do que o seu. Então o que eu estou te dizendo? Que Deus, permitindo que o povo sofra a consequência e seja entregue aos inimigos e perca as suas batalhas, todo o povo entenderia que o Deus de Israel, que o Deus da guerra, que o Deus das fileiras e trincheiras de Israel, não seria um Deus tão onipotente, tão grandioso, tão soberano como muitos acreditavam. Mas mesmo assim Deus permite que o povo sofra, e o sofrimento desse povo, da entrega aos inimigos, faz com que Deus diante das nações fique desmoralizado. Gente, como pode Deus aceitar que o seu nome seja diante da terra desmoralizado, na esperança de que alguém se arrependa? Que amor é esse?
de um Deus que aceita que o seu nome seja envergonhado, na esperança de que alguém volte para casa, de que alguém saia das drogas, de que alguém refaça o casamento, de que alguém restaure a família, de que algum jovem volte para casa. Deus permite o seu nome cair no descrédito, na esperança de te ter de volta. O povo está no sofrimento, e olha que triste, Israel, durante um tempo, foi um povo temido sobre a terra, porque as batalhas que eles enfrentavam, enquanto havia comunhão com Deus, eles venciam todas. Os inimigos eram colocados debaixo dos pés de Israel. Então todos olhavam para Israel e enxergavam a sua grandeza, a sua soberania, o poder do Deus que a sustenta. Mas aí a gente é mestre em estragar as coisas. A gente é muito bom em enfiar os pés pelas mãos. E aí esse povo que só experimenta vitória, que é visto como uma nação poderosa diante de toda a terra, pelos pecados agora, pela ofensa a Deus, pela idolatria, é entregue nas mãos dos madianitas. E agora a batalha, ela é opressora para o povo de Israel, que começa a ser subjugado, mas subjugado de tal maneira, que a Bíblia diz assim, que o povo de Israel, sendo oprimido pelos madianitas, sendo saqueado por essa gente, que o povo de Israel fugia das suas casas, que estavam sendo saqueadas, e eles iam se refugiar nas montanhas, nas grutas, ou seja, eles estavam vivendo se escondendo dos inimigos. Isso é uma vergonha para a casa de Israel. Alguém que, para poder sobreviver, precisa fugir. Alguém que, para poder sobreviver, tem que se esconder, porque entende que não tem forças o suficiente para enfrentar a batalha que está sendo travada. É quando você olha para o inimigo que se levanta contra a tua vida e contra a tua casa, e a conclusão que você chega é que você não tem condições nenhuma de vencer aquele problema. É quando aquilo que você está vivendo é maior do que você, é maior que a tua fé, é maior que a tua esperança. É quando você olha para uma situação e diz, não tem jeito, não tem saída, não vai dar certo, eu cansei, cheguei no meu limite, para mim não dá mais. Eu vivo sufocado, é maior do que eu não posso fazer nada, estou impotente diante de uma situação. Quantos de nós não passamos por isso, ou estamos passando por isso neste exato momento? Você olha para aquela situação, você olha para aquela pessoa, você olha para aquele problema, você diz no seu coração, eu não posso fazer nada, eu já tentei de tudo, e tudo que eu tentei não funcionou, agora o que me resta é fugir, sumir, se esconder, desaparecer. Quantos de nós já não dissemos essa frase diante de um problema muito crítico que nós vivemos? Vontade de sumir, não é assim não? A minha vontade é desaparecer. Minha mãe fazia muito isso com a gente em casa. Quando bater não funcionava, conversar não funcionava, ela fazia o quê? Drama, chantagem emocional. Quando eu morrer, vocês vão dar valor. Mãe faz muito isso com o filho. Vocês vão ver, quando eu morrer, vocês vão dar valor. Um dia vocês vão chegar em casa, eu vou estar morta aqui. Minha vontade é sumir. Um dia vocês vão chegar, eu vou ter pego as minhas coisas e vou ter ido embora. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Porque às vezes o problema, ele é tão agudo, ele é tão crônico, que a única reação nossa é de fuga, é de escondimento, é de abandono, é de largar a mão de tudo, é de querer ir embora, por conta do desespero que há em nós. Israel está assim. Vamos para as grutas, porque todas as vezes que os madianitas vêm
é muito sofrimento, gente. Olha, eles fizeram um acampamento de frente das terras do povo de Israel, como quem diz, nós vamos cercá-los por todos os lados. Você já viveu situação assim? Que parece que você está cercado por todos os lados. Aonde quer que você vá, o que quer que você diga, o que quer que você faça, o problema está lá te esperando. Você vai à missa e volta para casa, o problema está lá. Você vem ao grupo e volta para casa, o problema está lá. Você faz um momento de espiritualidade com Deus, volta para casa, o problema está lá. Você sai para dar uma volta, para esfriar a cabeça, mas quando volta para casa, o problema está lá. O problema está sempre te esperando. Os inimigos fizeram acampamento de frente das terras de Israel, para poder dizer, nós estamos de olho em vocês. O que vocês fizerem, nós estaremos observando, e para onde vocês forem, nós iremos. Eles davam um jeito de se esconder nas montanhas com medo dos madianitas. A Bíblia diz que eles construíram espécie de fortificações, para que os madianitas não entrassem nas casas e saqueassem tudo, porque quando eles vinham, eles invadiam as casas, levavam as tendas das construções das casas que eram feitas com couro de animal ou com tecido da época, levavam toda a estrutura da casa, as tendas, as estacas, os móveis, violentavam as mulheres, abusavam das crianças, envergonhavam os homens, levavam os bois, levavam os jumentos, levava toda a colheita daquela plantação, não ficava nada. A Bíblia diz que era como uma nuvem de gafanhoto que passava nas terras de Israel. Imagina o medo dessa gente. E aí quem queria proteger sua família? O homem que não queria ver as mulheres da sua casa sendo violentadas, aqueles que queriam resguardar o pouco que ainda o restava, fugia para as montanhas, se escondiam nas matas, moravam em cima das árvores, nas fortificações, porque eles estão fugindo e se escondendo o tempo inteiro. Aí a Bíblia fala de um homem chamado Gedeão. E quando fala dele, diz assim: Gedeão estava malhando ou limpando trigo no lagar, depende da sua tradução bíblica. A pergunta para nós é: o que Gideão está fazendo ali? Porque quando o anjo aparece para ele, a Bíblia diz que ele está debaixo do terebinto de Efrá. Terebinto é uma árvore que era dada às práticas religiosas. Embaixo dessa árvore era o lugar onde aconteciam os sacrifícios, ou seja, é um ambiente de espiritualidade. Nesse ambiente de espiritualidade, nesse ambiente de sacrifício, Gideão está malhando trigo, limpando trigo, ou seja, o terebinto de Efrá não era no alto das montanhas, nas cavernas, nas grutas, era no lugar centralizado da cidade. O que isso nos diz? Nos diz que Gideão não fugiu, que ele não se escondeu, que ele não foi para as montanhas, que ele não estava nas fortificações. Isso diz que Gideão ficou exatamente aonde ele sempre esteve. Aqui nós aprendemos um princípio com Gideão. Sempre que você foge de um problema, o problema continua existindo e você começa a morrer. Mas quando você decide enfrentar o problema, você cresce e o problema desaparece. Qual é a compreensão de um homem só? Se nós não queremos eternizar essa situação, se nós queremos sair ou resolver esse problema, nós precisamos de coragem para enfrentar o problema. A nossa geração atual, ela gosta de fugir, de se esconder, e tem pouca disposição em permanecer, em acreditar, em manter a esperança viva. Gente, para uma pessoa que conhece a Deus, e teve experiências com Deus, e ouviu de Deus promessas,
e que sobre a sua vida pesa, vale profecias. Esta pessoa precisa entender que por mais que o tempo que esteja vivendo seja tempo marcado por dificuldades, que a esperança no seu coração e na sua alma, ela precisa continuar valendo. É como quem diz: eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que vai acabar. Eu sei que a dor se levantou, mas eu sei que ela vai passar. Eu sei que o inimigo é forte, mas eu sei que ele vai cair. Você pode estar chorando, pode estar doendo, pode estar sofrendo, mas você mantém viva a esperança no teu coração, de que no momento oportuno, Deus vai se levantar sobre a tua vida, e tudo que tem te oprimido, vai cair por terra, em nome de Jesus. Não fuja, não se esconda, não desapareça, creia que Deus continua te sustentando, para que os seus inimigos, eles possam ser colocados novamente debaixo dos seus pés. Esperança. Não foge. Chorar, tudo bem. Desanimar, tudo bem. Sentir cansaço, tudo bem. Perder amigos, tudo bem. Se sentir só, tudo bem. Ser tocado pela fraqueza, tudo bem. Mas fugir, não. Se esconder, não. Querer desaparecer é uma coisa, mas desaparecer de verdade é outra. Por mais que o sentimento tenha vindo, a esperança te mantém no mesmo lugar. Aí Gideão está limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. Ou seja, no meio de toda essa bagunça, no meio dessa guerra, alguém resolveu enfrentar o problema. Mas sabe o que é triste? Que é um homem para enfrentar um povo inimigo. Cadê as outras pessoas? Nas montanhas, nas fortificações. E Gideão está no terebinto de Efrá. Gideão está em um ambiente de espiritualidade. Gideão está produzindo num tempo difícil alguma coisa. Ele está produzindo alguma coisa. Ele está nesse ambiente dada práticas religiosas. Charles, o que isso significa? Que é na hora da dor, que é na hora do sofrimento, que é na hora das perdas, que é na hora do abatimento, que é na hora das crises, das catástrofes. É justamente nesta hora que nós precisamos procurar um ambiente de espiritualidade. Para quê? Para poder manter acesa a chama da esperança no nosso coração. Quando há um problema, quando há uma crise, quando há uma pandemia, nós precisamos nos apegar em Deus. Vai fugir, vai ficar se escondendo o tempo inteiro. É tempo de se apegar em Deus. Por mais que você não possa estar em ambientes fisicamente falando, isso não te impede de buscar ou de fazer da tua casa, do teu quarto, um terebinto de Efrá. Como quem diz para Deus: os tempos são difíceis, mas eu continuo crendo no Deus das fileiras de Israel. É manter a esperança e ter a certeza que esse tempo vai passar. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para fazer amizades e tempo para desfazer, tempo para chegar à desgraça, mas o tempo da desgraça ir embora. A pergunta é: enquanto a desgraça estava estabelecida, qual foi a tua postura? Chorar no alto das montanhas ou permanecer com a esperança acesa no Deus que te alimenta? Deus sustenta o universo na palma da sua mão.
Deus sustenta a tua casa na palma da sua mão. O tempo de dificuldade pode ter trazido sofrimento, o tempo de dificuldade pode ter feito você perder pessoas amadas, mas isso não significa que Deus não esteja no controle de todas as coisas. Espera no Senhor e tem coragem. Creia no teu Deus, Ele te alimenta. Gideão está no lugar onde deveria. Gideão está no seu grupo de oração semanal. Gideão está no lugar que te alimenta espiritualmente. Gideão está no lugar onde ele entende que não precisa fugir nem se esconder, que ele tem que enfrentar o problema de cabeça erguida. E ali, lagar é um buraco na terra, aonde se exprimia as uvas, na verdade. Ou em situações se malhava o trigo. Gideão está limpando o trigo no lagar, malhando o trigo no lagar, porque como os inimigos roubavam o alimento, como eles saqueavam tudo, como eles plantavam, mas não colhia, para que ele não morresse de fome, e para que o povo que está escondido nas montanhas fosse alimentado, alguém precisava levar o alimento. Charles, o que isso significa? Significa que Gideão assumiu a responsabilidade, num tempo de dificuldade, em alimentar o seu povo. Deus sempre escolhe alguém, Deus sempre prepara alguém para poder alimentar o povo, num tempo de dificuldade, para que essa gente não morra. A mesma coisa que Deus fez com Gideão, Deus está fazendo com você. Deus te levantou nesse tempo de dificuldade como um Gideão, para vir para um ambiente como esse, de espiritualidade, para poder sair daqui com trigo da verdade, para poder voltar para a tua casa e alimentar aqueles que estão morrendo de fome, amedrontados, cansados, enfermos. Ou seja, Deus conta com você para poder mudar essa situação pré-estabelecida que nós estamos vivendo. Se responsabiliza pela tua casa e pelos seus. É responsabilidade. Gideão está lá, limpa o trigo, esconde o trigo, pega o trigo, sobe para as montanhas, para as fortificações. O povo não pode morrer de fome, tudo escondido para que o inimigo não veja. Uma estratégia para o povo não morrer de fome, uma estratégia para o povo permanecer vivo, uma estratégia para que alguma coisa aconteça, e nessa ideia de voltar no mesmo ambiente, e nessa ideia de malhar o trigo no lagar, e nessa ideia de levar o trigo para as montanhas, e nessa coisa de não fugir do problema, o anjo aparece para Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo. Aí ele faz uma constatação: valente guerreiro. O Senhor é contigo. Aí Gideão responde: se o Senhor é conosco, por que que nos aconteceram todos esses males? Se o Senhor é conosco, por que que a gente está sendo roubado? Se o Senhor é conosco, por que que os inimigos nos maltratam? Aí Deus, só que assim, irmãos, o anjo disse assim: o Senhor é contigo. Deus não disse: o Senhor é com o povo, o Senhor é com a nação, o Senhor é com todos. Mas Gideão entendeu isso. Se o Senhor é conosco, Deus está dizendo: não, o Senhor é contigo, valente guerreiro. O Senhor é contigo porque você permaneceu. O Senhor é contigo porque você continua acreditando. O Senhor é contigo porque você não fugiu para as montanhas. O Senhor é contigo porque você está em um ambiente de espiritualidade. Mas ele responde: se o Senhor é conosco,
Deus está dizendo: o povo que está escondido está passando por todo esse sofrimento, porque eles pecaram, erraram e transgrediram, e veio a consequência. Mas você, no meio de tudo isso, você enfrentando a mesma guerra, teve uma postura diferente. Qual? A esperança continua no seu coração. É um homem que tem ainda a esperança ardendo no seu coração, nesse tempo de guerra que ele está vivendo. Agora vamos ser bem sinceros aqui, irmãos. É fácil continuar acreditando? Quando você olha para o problema, para aquela situação que você sabe qual que é, e você olha bem assim, porque ninguém está na tua pele para sofrer o que você sofre, para ouvir o que você ouve. Eu estou aqui e não te conheço, mas você sabe o que é que você tem ouvido, as ofensas que você tem ouvido, aqueles que se levantaram contra você, quem arma contra a tua vida, a enfermidade que chegou, a crise financeira que assola, aquilo que você tem passado, você sabe. Agora seja sincero, é fácil acreditar que isso vai mudar? É fácil acreditar que isso vai passar? É fácil acreditar que você pode chegar na sua casa e o problema vai estar solucionado? Não é fácil. Não é fácil. Mas o que é que faz com que a gente permaneça, continue, insista, mesmo sabendo que não é fácil? É a esperança. É a esperança. Porque quando a esperança morre no nosso interior, você não quer lutar mais. Você não produz mais. Porque, olha, Gideão, mesmo com tudo isso, ele está produzindo. O povo está chorando e Gideão está produzindo. O povo está fugindo e Gideão está produzindo. O povo está se escondendo e Gideão está produzindo. O povo construindo fortificações, mas Gideão está produzindo. Ele não parou de produzir, ele não parou de trabalhar, ele não parou de rezar, ele não parou de acreditar, ele não parou de esperar, ele não parou com a certeza de que a situação uma hora fosse mudar. Por mais que ele debata com o anjo, dizendo: se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Mesmo você vendo um homem ferido pelo problema existente, você entende, ele permaneceu no mesmo lugar. Permaneceu no mesmo lugar. Se o Senhor é conosco, não, filho, o Senhor é contigo, valente guerreiro. Porque para permanecer mesmo chorando, tem que ser valente. Para permanecer mesmo cansado, tem que ser valente. Para permanecer mesmo doendo, tem que ser valente. Para permanecer mesmo quando os amigos foram embora, tem que ser valente. Deixa Deus fazer uma constatação a seu respeito. Seja valente. O valente sofre? Sim. Chora? Sim. Sente dor? Claro. Mas qual a diferença dele para os outros? Nem foge e nem se esconde. Prefere morrer tentando, prefere morrer lutando, prefere morrer produzindo, prefere morrer trabalhando, prefere morrer esperando em Deus, mas não foge. A covardia não é próprio em Gideão. Ele entende que alguma coisa pode acontecer, e Deus fala com Gideão, diz que por ele vai destruir os inimigos como se fosse um só homem. Ele pede provas a Deus, para ter a certeza de que Deus realmente está com ele. Tudo que ele propõe, Deus responde. Ele junta um exército numeroso, que chega ao número de 300 homens, de 300 pessoas,
e com 300 homens, Gideão vai para a batalha contra os madianitas, vence aquela guerra, e aquele caos estabelecido sobre a casa de Israel, ele cai por terra. Mas por que que isso aconteceu? Porque Deus encontrou alguém. Deus encontrou alguém na terra da desesperança. Deus encontrou alguém na terra da desolação. Deus encontrou alguém na terra da promiscuidade. Deus encontrou alguém na terra da mentira. Deus encontrou alguém na terra das brigas políticas. Deus encontrou alguém que não se deixou levar, que não se deixou contaminar por aquilo que o sistema estava impondo. Deus encontrou alguém que mesmo cansado e ferido sabia: Deus existe. Deus encontrou alguém que ainda fazia memória do Deus de Israel. Deus ainda encontrou alguém que lia a Bíblia. Deus ainda encontrou alguém que rezava o terço. Deus ainda encontrou alguém que cantava as canções espirituais. Deus ainda encontrou alguém que voltou para a igreja no tempo que a igreja abriu, ainda que de maneira restritiva. Deus encontrou Gideão, e Gideão venceu os inimigos da casa de Israel. Da mesma forma, Deus procurou sobre a terra nesse tempo. Deus encontrou você, e através da tua vida, Deus vai derrubar todos os inimigos que se levantaram contra a tua casa neste tempo. Mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Minha mãe rezou pela minha vida durante anos. Ela poderia em algum momento ter feito o que em alguns momentos ela pensou: vou desistir, não vai funcionar, já cansei. Até pensou, mas entre o pensar e o executar existe um abismo. E nesse abismo ela entendia: eu vou tentar mais uma vez, eu vou insistir mais uma vez, eu vou esperar mais um pouco, eu vou sofrer mais um pouco. E o que é que faz que uma pessoa permaneça, fique, insista? É a esperança. Como está a esperança no teu coração? Porque tem gente que a gente olha, ela diz assim: é o fim, acabou. Tem gente que a gente conversa nesse tempo e diz: é dessa para pior. Tem pessoas que olham para nós e dizem: a desgraça ainda está por vir, ou seja, esperança zero. Só pensa que vai piorar, só pensa que vai morrer mais gente, só pensa que vai ser mais trágico, só acha que é o início do fim. Mas aonde estão aqueles que pensam, que acreditam: vai passar, vai acabar, o muro vai cair, as cadeias vão se abrir, Deus está no controle? É manter viva a esperança. Você liga a TV hoje, a TV, através dos seus programas, planta no seu coração que a desgraça é iminente. A gente olha para os nossos políticos e vê uma queda de braço de uma desgraça iminente. A terra e a organização do mundo, ela até pode ser sustentada pelos governos estabelecidos de homens, mas na tua vida, quem governa e quem manda é Deus.
sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Quem dá a última palavra é Deus. Não saia do terebinto, não pare de produzir, continue acreditando que uma hora ou outra o anjo de Deus vai te fazer uma visita, para dizer: eu sou contigo, valente guerreiro, eu sou com a tua casa, valente guerreira, eu sou contigo, mãe, pai, filho, esposo, eu sou contigo. Eu te via trabalhando no lagar, eu te via chorando debaixo do terebinto, eu sou contigo. Eu te vi sofrendo, eu te vi chorando, eu te vi ajoelhada, trancada no teu quarto, com a alma aflita e desesperada. Eu estou te visitando para dizer: eu sou contigo, eu sou contigo. Muitos podem ter fugido, mas até os que fugiram serão alcançados pela minha graça, porque eu usarei de ti, que já tem dado alimento para aqueles que se puseram em fuga, para trazê-los novamente para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. A conversa é: nada mais volta ao normal. A conversa é: os nossos grupos, as nossas missas, os nossos encontros jamais terão a mesma quantidade de gente sedenta buscando a Deus. Creio que não vai ser o mesmo volume. Eu creio que o que nós estamos para viver será infinitamente superior àquilo que nós estamos vivendo hoje e àquilo que nós vivemos antes desse tempo. Deus não se deixa vencer, Deus não se deixa abater. E quando Israel vence a batalha, os madianitas são envergonhados, eles saem das fortificações, descem das montanhas, voltam para a plantação. Agora eles podem entender: existe um Deus que governa sobre a nossa vida, existe um Deus que defende a nossa causa, existe um Deus que nos sustenta com a força do nosso braço. Mantenha a esperança em tempos de guerra, mantenha a esperança em tempos de guerra, mantenha a esperança em tempos de guerra, mantenha a esperança em tempos de guerra. A batalha é sua, as armas Deus nos dará, mas para quem tem a esperança acesa, uma certeza nós temos: podemos até ter algumas baixas, mas o final é certo, sairemos vitoriosos de tudo isso, em nome de Jesus. Fique de pé. Nós estamos no terebinto de Efrá. Que bom que você veio. Eu sei que tantas outras pessoas poderiam estar aqui e não vieram. Não foi porque não quiseram. Existem outros motivos. Mas hoje nós estamos aqui no terebinto de Efrá, produzindo. O que é que nós produzimos nesse tempo? Gideão estava produzindo alimento para que o povo não morresse de fome. Talvez você esteja produzindo alimento para que a tua família não acabe, para que teu casamento não acabe, para que os teus filhos não se percam, para que a tua família não se destrua. Continue produzindo. Continua acreditando. Continua acreditando. Por mais que você seja como um soldado fardado, uma soldada que seja fardada
ainda que com cicatrizes no corpo, lágrimas nos olhos, pelas perdas que sofreu no período de guerra, um refrigério nós temos: a vitória é certa. Deus não nos chama, Deus não nos convoca, Deus não faz um alistamento para sermos envergonhados no combate. Enquanto existir um homem ou uma mulher produzindo no lugar de espiritualidade, Deus ainda pode agir. Enquanto Deus encontrar ainda alguém produzindo alguma coisa, Ele ainda pode agir. É como Paulo e Silas na prisão, trancados, mas produziram adoração. Não é tempo de produzirmos só lamento, reclamações. É tempo de produzirmos adoração, oração, entrega, esperança, expectativa. Chega de produzir só tragédia, chega de falar só sobre mortes, é tempo de falarmos sobre vida. Deus colocou diante de nós a vida e a morte, escolhe, pôs a vida. É tempo de continuar crendo que Deus continua exatamente o mesmo. Gideão estava produzindo trigo, o anjo apareceu, agora ele vai produzir libertação para a casa de Israel. O que nós vamos produzir agora? Nós precisamos falar com Ele, nós precisamos invocá-lo nessa noite mais uma vez. Nós precisamos que Deus nos veja e nos vendo, contemple a esperança que em nós permanece acesa. Nós precisamos hoje, agora, vencer o medo, vencer o desespero, vencer o cansaço, e mesmo sofrendo tudo isso, ainda encontrarmos na esperança força de falarmos com Ele e adorar o seu santo nome. Mesmo cansado, sofrendo e doendo, ore nessa noite. Eu quero orar contigo. E por isso eu disse no início da pregação, que bom poder estar com vocês nesse tempo. Que bom vocês terem me convidado para o terebinto de vocês, o lugar onde a esperança continua acesa e a certeza de que dias melhores virão. Levante as suas mãos, e como alguém que crê no Deus que tem, solte a sua voz e fale com Ele nessa noite. Fale com teu Deus, chame por Ele, diga: Deus, fala comigo, venha ao meu encontro, eu preciso da tua presença.